Irmãos, uma boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada um dos vossos corações. Espero que todos vocês estejam bem, debaixo da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Deus tem nos concedido. Mesmo sem nos reunirmos, nós estamos congregando, porque formamos um organismo vivo, o templo do Espírito Santo, que é eu e você. Eu quero te convidar, nós estamos hoje em um culto de estudo bíblico, ensino da palavra, e eu tenho certeza que nós vamos aprender um pouquinho juntos com a palavra do Senhor. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, que você vai acompanhar comigo. Vamos fazer um estudo bem devagar, tranquilos. Tenho certeza que Deus tem algo a nos ensinar através desta palavra. E você que já está com a sua Bíblia aí, você vai abrir comigo lá em Números, capítulo de número 23, versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Nós vamos ler até o 23. Então vamos lá. Números, capítulo 23, versículo 19 ao 23. Está dizendo assim a palavra do Senhor para nós. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, e nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, pedir orientação do Espírito Santo sobre esta palavra, que ela possa vir como um alimento precioso e os nossos corações sejam preparados como uma terra fértil para receber esta palavra. Oremos. Amado, glorificado e exaltado Deus, Tu és sublime, soberano, Teu nome é santo, meu Pai, e não há outro além de Ti. Nós estamos cultuando o Senhor aqui nesta noite, Te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito e Te rogamos que por intermédio do Espírito Santo, que venha nos conduzir nesta palavra, abrir o coração de cada um daquele que está nos ouvindo nesta noite, assim como o Senhor tem falado comigo, fala com cada um deles. Que o Teu Espírito Santo venha preparar nosso coração como uma terra fértil a receber Tua palavra. Todo coração endurecido que seja quebrantado e transformado em coração de carne. A Tua palavra é uma palavra poderosa, viva e eficaz, e que ela possa penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discernir o pensamento e intenção de cada coração. Em nome de Jesus, nós confiamos e acreditamos no poder da Tua palavra. Amém? Graças a Deus.
Senhor é maravilhoso, irmãos. Eu louvo a Deus porque Deus tem nos sustentado, nos abençoado, nos protegido e usado de infinita misericórdia para conosco. E nós vamos estudar um pouquinho sobre esta palavra que eu acabei de ler, inclusive pegando todo o contexto desta passagem bíblica, que se encontra aqui em Números, capítulo 23. Eu quero dizer para os irmãos que há um dito que diz que o homem inteligente, ele aprende com seus próprios erros, mas o homem sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então nós vamos aprender com o erro dos outros, porque eu sei que você tem a sabedoria de Deus sobre a sua vida. E se você não tem, Tiago diz, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Deus dá sabedoria. Olha, eu quero intitular esse estudo nesta noite com os irmãos com o título de Os obedientes são protegidos de Deus. Amém? Guarda isso no seu coração. Os obedientes são protegidos de Deus. E existem vários relatos bíblicos que nos confirmam isso. Mas eu quero ficar aqui, neste onde eu acabei de ler com os irmãos, onde esta passagem mostra a proteção de Deus sobre o povo de Israel e o medo. A primeira coisa que eu quero te mostrar é o medo do inimigo quando nós andamos em obediência com Deus. A Bíblia diz que Balaque teve medo do povo de Israel, porque eles vinham lambendo tudo como boi lambe a erva do campo. Ou seja, onde aquele povo passava, Deus abençoava e eles venciam toda e qualquer batalha que encontravam pela frente. Só que quando nós estamos avançando, vencendo as batalhas, quando nós estamos prosperando, eu não estou dizendo só financeiramente, espiritualmente, vivendo bem com Deus, adorando a Deus por tudo que temos, o inimigo fica furioso. Quando nós estamos obedientes com Deus, a igreja que está em obediência com Deus, ela sofre perseguição. E sempre foi assim. Em toda a história da Bíblia e dos nossos pais na fé da igreja primitiva, quantas perseguições nossos irmãos sofreram. Por quê, pastor? Porque andavam em obediência. E toda a igreja, mas a igreja, pastor, inteira, tem pessoas que obedecem. Não, eu não estou falando da igreja, estou falando desta igreja. Eu e você, como igreja do Senhor. E olha, o versículo 21 que nós demos aqui, em Números 19, versículo 21 diz assim: não há iniquidade em Israel. Isso quer dizer o quê? Que todos estavam em obediência. Não havia iniquidade em Israel. Eles estavam obedecendo a Deus. Aquele povo, irmãos, foi escolhido e Deus os tirou do Egito. E diante de todas as batalhas, a última que eles tinham vencido foi contra os amorreus. E aí eles pararam de frente das campinas de Moabe, pertinho do rei, das terras do rei Balaque. E Balaque temeu muito, ficou com medo, porque o povo já tinha vencido os amorreus, um povo forte. Eles já haviam vencido e Balaque sabia da história daquele povo. E ele ficou com medo, porque viu que o povo estava obedecendo. E olha comigo agora, Números,
capítulo 22, versículo 1 ao versículo 4. O que está dizendo para nós? Números 22, do 1 ao 4. Se puder, traz uma água. Diz assim: depois partiram os filhos de Israel, presta atenção, e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que os filhos de Israel fizeram aos amorreus, Moabe temeu muito diante do povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso, Moabe diz aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Olha, então, o que eu quero te falar? O inimigo não pode te tocar. Você sabia disso? O inimigo não pode te tocar, mas ele pode usar alguém para te ferir, para te tirar da presença do Senhor, ou para tentar te amaldiçoar, lançar uma maldição sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre os seus filhos, sua família, sua esposa. O inimigo não pode te tocar, mas ele pode tentar usar alguém. E olha, vamos analisar esse texto que nós lemos. Primeira coisa, quando o inimigo nos vê avançando, a Bíblia diz que eles estavam avançando, derrotaram os moabitas, estavam avançando. E quando o inimigo nos vê avançando, ele vê perdendo território, porque quando a igreja, eu e você avançamos, o inimigo vai perdendo território. Sabe por quê? Porque nós vamos ganhando almas para o Senhor. Nós vamos tirando, saqueando o inferno e povoando o céu. E uma coisa que o inimigo, você acha que ele está preocupado com você prosperar financeiramente? Você acha que o diabo está incomodado de te ver tendo carro novo, casa nova, uma lavoura produzindo muito, sua empresa produzindo muito? Não, ele não está incomodado com isso não. Apesar disso ser bênção de Deus quando vem de Deus, mas a maior preocupação do inferno, de Satanás, é ver o reino dele perdendo almas para o reino dos céus. É porque de onde ele foi tirado, ele não pode voltar mais. Então ele tenta tirar pessoas da presença de Deus. Ele tenta destruir a igreja do Senhor, para que nós não avancemos. Então é o medo dele. E a igreja, quando está em obediência, ela avança. Com a força da palavra e a ação do Espírito Santo, ela avança. E olha uma coisa. Qual que foi a estratégia de Balaque? Números 22, do 5 ao 7. Diz assim: este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, este povo é eu e você. Eis que cobre a face da terra, e está parado diante de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Olha, então, versículo 7 diz: então foram-se os anciãos dos moabitas e os filhos dos midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. Eu não te disse?
Aqui Balaque estava fazendo o papel de Satanás, com seus anjos caídos, enviando um mensageiro, tentando fazer com que pessoas te amaldiçoem, e dentro da própria igreja, pessoas até que se dizem crente e conhecer Jesus. É o nosso grande perigo, irmãos. Você acha que congregado, junto na congregação, você está 100% seguro só porque está no meio, só porque está carregando sua Bíblia, só porque participa de estudo bíblico, culto de oração, escola dominical, culto de louvor e adoração, só porque você está no meio, se sentindo seguro, Satanás não vai tentar te incomodar, te tocar, te destruir? Muito pelo contrário. É quando você está no meio mesmo que ele tenta te tirar do meio. Porque se você não estivesse no meio, ele não estava preocupado com você. Porque sozinho, você não tem força nenhuma. Mas quando você está no meio, e não só no meio da congregação, mas está no meio da obediência, obedecendo a Deus, você é, pastor, mas e se eu estiver fora da igreja assim, longe do povo, se eu estiver sozinho, eu sou uma presa mais fácil? Deixa eu te falar, eu agora estou aqui, só eu, minha esposa está ali, outra filha, mas a igreja, a congregação em geral não está aqui comigo. Então não é só quando estamos congregando que estamos junto com a congregação, é que somos mais fortes, não. Apesar de que nós nos sentimos assim, dentro da igreja, todos nós parecemos santos, né? Todo mundo adora, glorifica, todo mundo ora. Dentro da igreja é uma maravilha, parece que estamos ali, uma redonha, tudo protegido ali, um irmão protegendo o outro, orando pelo outro, aquela maravilha. Mas e quando estamos sozinhos? Aí é que somos mais provados, mais tentados. Mas é nessa hora que eu quero te falar que se você estiver na obediência, você nunca está sozinho. Porque você com Deus é maioria. Eu quero te mostrar isso. Olha, diz para nós aqui, analisando o texto que nós lemos de número 22, do versículo 5 ao 7. No versículo 5, ele diz assim: eis que um povo saiu do Egito. E é o que eu quero te chamar a atenção. É por isso que Balaque estava incomodado, porque ele viu que Deus tinha tirado aquele povo do Egito. O Egito era um povo forte, uma terra forte. Aquele povo nunca teria condições de sair do Egito se não fosse pela mão forte do Senhor. Com a mão forte de Deus, ele os tirou do Egito. E com você não é diferente. É por isso que Satanás tem medo de você. Ele tem medo da sua caminhada e da sua trajetória. Ele tem medo do seu id, porque você está indo como igreja do Senhor, rompendo. Lá olha comigo em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Versículo 13: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus também te tirou do Egito. O Egito simboliza o pecado, a terra do pecado, o mundo, o mundanismo. E Deus te tirou de lá e te fez idôneo para participar de uma herança. Assim como os filhos de Israel saíram do Egito e tinham como herança a terra da promessa, a terra prometida, a Canaã terrestre, a Nova Jerusalém, você também tem. Deus te tirou com a mão forte, a mão do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, de tão forte que ela foi transpassada por cravos, mas permaneceu aberta, os braços abertos. Foi com a mão forte que o Senhor Jesus te tirou do Egito e me tirou também. E nós estamos nesta caminhada. Por isso que o adversário, o diabo, tem raiva de nós, porque nos tirou das trevas, do reino dele, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Também, ele diz assim, saiu do Egito, ele diz, pois mais poderoso é
do que eu. Balaque diz: este povo saiu do Egito e é mais poderoso do que eu. É isso que eu quero te falar. Satanás sabe que você e Deus, você na obediência, nós somos mais poderosos do que ele. Aleluia! Você crê nisso? Se você não crê na minha palavra, então olha a palavra de Deus, o que é que diz para você. Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia! Glória a Deus! Jesus foi quem disse isso em Lucas. Foi Jesus quem falou em Lucas 10, 19, que Ele nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Satanás está debaixo dos nossos pés, dos pés daquele que obedece, daquele que anda na presença do Senhor, daquele que teme a Deus. E nenhuma força do mal te fará dano algum. Glória a Deus, porque você é um protegido do Senhor. Olha Mateus também, capítulo 16, versículo 18, diz assim: em cima do testemunho de Pedro a respeito de Jesus, Jesus toma a palavra e fala com ele sobre esta palavra, que ele falou, que Jesus era o Filho de Deus, do Deus vivo. Jesus fala com ele sobre esta pedra, ou seja, Jesus, ou a palavra, que é o próprio Jesus: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! É por isso que Balaque estava com medo. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor. Ou seja, eu e você, igreja do Senhor, vamos avançar, romper em fé, na obediência à palavra de Deus, e o Senhor nos dá poder e autoridade, e nós vamos vencer, vamos romper, derrubar as portas do inferno que tem aprisionado muito dos nossas famílias, tem aprisionado irmãos, primos, tios, talvez pai ou mãe, ou esposa ou esposo, tem aprisionado o seu amigo que você tanto queria que ele tivesse a mesma liberdade do que você, e ele não está tendo, porque as portas do inferno têm trancado ele. Mas no nome de Jesus e na obediência da palavra, nós romperemos, estamos rompendo. A cada dia, almas estão se convertendo ao Senhor. Glória a Deus. Estamos tirando pessoas que estavam guardadas já, aniquiladas, amarradas, prisioneiras. Mas Deus está quebrando grilhões, derrubando cadeias, destruindo muralhas, para dar vitória. Glória a Deus, a igreja dele, que somos eu e você. Então vamos avançando. Também diz: com o preço dos encantamentos nas suas mãos. Onde nós lemos em número 22, no versículo 7, ele diz que Balaque mandou os anciãos dos midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos. Olha, o que é isso, pastor? Preço dos encantamentos é o preço para te comprar. Satanás paga preço para tentar te tirar da obediência, da presença do Senhor, fazer com que você, o seu coração, guarde mágoas para amaldiçoar os outros. O Senhor disse que é para nós amar aqueles que nos odeiam, não é isso? Abençoar aqueles que nos amaldiçoam, não é isso? Pagar o bem com o mal. Mas Satanás quer fazer ao contrário. Ele quer fazer com que Balaão amaldiçoe o povo, e ele quer pagar um preço, ele quer dar oferendas ali. Cuidado com o preço que o mundo está te oferecendo, que as pessoas do mundo estão te oferecendo, e talvez algumas até sendo usadas dentro da própria igreja, para te oferecer algo, para te tirar da obediência da palavra de Deus. Muito cuidado. Olha, nós estamos vendo hoje Satanás usando várias artimanhas.
para te tirar da presença do Senhor, para te tirar da obediência, querendo que você se rebelie contra o seu pastor. Isso aí ocorre dentro da igreja, querendo que você amaldiçoa o seu irmão, porque ele está avançando, ele está crescendo, ele está desenvolvendo, porque ele está obedecendo. Ah, pastor, ele entrou muito primeiro do que eu na igreja, e eu estou vendo aí que ele está crescendo mais do que eu. Ele já tem um cargo da igreja. Pastor, estou vendo que ele está desenvolvendo mais. O pastor está colocando, ele já colocou no grupo de louvor, agora ele está pregando, e eu estou aqui parado. Será por quê? O que está acontecendo? Aí vai Balaque e lança lá no seu ouvido, arma uma contra ele, derruba ele, faz uma oração contrária contra ele. Tem muita oração de macumbeiro dentro da igreja. Isso é oração de macumbeiro. Quando você ora para Deus destruir alguém, nós temos que orar para Deus destruir as potestades das trevas, Satanás. Não é pessoas, não. Mas tem crente pedindo a Deus para destruir pessoas, para ganhar coisas. Tem orado para destruir pessoas. Destrói o pastor Sidney, para que esse copo que está na mão dele, cheio de água, fique na minha mão. Tem pessoas fazendo essa oração, mas eu quero te dar um conselho: não faz isso. Nunca ame as pessoas, coisas. Isso aqui é água para ser tomada, copo para ser usado. E se ele quebrar, pastor, eu junto os cacos e jogo fora. Isso é para ser usado. Coisas são para ser usadas. Nós temos que amar pessoas. Então ame as pessoas e use as coisas. Não inverta as ordens. Muito cuidado. Olha aqui. Agora eu aprendo que Balaão pede permissão a Deus para amaldiçoar os israelitas. Quando ele chega até Balaão, olha o que acontece em Número, capítulo 22, versículo 8 ao 12. Números 22, do 8 ao 12. Vamos ler. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora e amaldiçoa. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porque bendito é. Amém? Olha uma coisa. Como o Senhor, no início aqui do versículo 8, de Números 22, ele fala assim: como o Senhor me falar. Então o que Balaão faz? Ele pede permissão. Ele vai orar para pedir permissão a Deus para tocar no povo de Deus. Engraçado isso, né? Pedindo permissão, orando a Deus, se podia amaldiçoar o povo de Deus. E é o que eu quero te falar. Até para lançar uma maldição, para te amaldiçoar, para te tocar, Satanás tem que pedir permissão a Deus. E nós vemos isso lá em Jó. Jó capítulo 1, versículo 1 fala sobre isso. Jó capítulo 1, versículo 1 diz que, olha o que fala para nós: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Jó era um homem íntegro, reto, temia Deus e desviava do mal. Ou seja, Jó era obediente à palavra de Deus. E por ele ser obediente, Deus abençoou muito. Jó prosperou muito. Jó teve uma família linda e abençoada. Jó orava pelos filhos dele todo dia. E Satanás, numa reunião de Deus, a Bíblia diz que os filhos de Deus se reuniram com Deus lá no céu, e Satanás chega junto.
porque ele é intruso, ele não é convidado, mas Jesus não, Jesus é educado. Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Mas Satanás não, ele achou uma brecha, uma portinha aberta, ele entra. E diante de Deus, o Senhor disse para ele: Satanás, observaste, vieste de onde? Ele disse assim: eu vim da terra, passeando por ela. E o Senhor disse para ele: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia do mal. E Satanás questiona com Deus, é claro, debalde. O Senhor dá tudo para ele. Tem riqueza, né? Tem tudo de bom. Tem que temer mesmo, tem que obedecer mesmo, tem que ser fiel mesmo. Deixa eu tocar nele, tirar tudo, toca nele, tira tudo que ele tem para ver se ele mantém a integridade. E o que Deus faz? Permite. Deus fala: pode tocar em tudo que ele tem, só não toca nele, na saúde dele. Satanás mata todos os filhos de Jó, 10 filhos, todo o rebanho, destruiu tudo. A Bíblia diz que Jó ficou só ele e sua esposa. E Satanás fala assim: o que dará o homem pela sua saúde, pela sua pele? E Deus diz: pode tocar, só não tira a vida dele. Satanás, com a permissão de Deus, toca em Jó. E o que sobra para Jó era um caco de telha sentado em um monte de cinza, coçando as suas feridas que fedia. E a mulher dele ainda chega e diz: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Por que mantens ainda a tua integridade com Deus? Por que ainda obedece a esse Deus? E Jó disse para ela: tu fala como uma louca, mulher. Recebemos o bem de Deus, porque não podemos receber o mal. Eu nasci nu do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. E a Bíblia diz: em tudo Jó não pecou contra Deus. Aleluia. Então é onde eu quero chegar. Satanás não pode te tocar sem pedir antes ou permissão de Deus. Mas e se Deus permitir, pastor? É porque Deus quer fazer você crescer ainda mais. Porque Jó, lá no final do seu livro, se eu não me engano, capítulo 22, 24, ele diz assim: antes eu ouvia falar, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. Jó teve uma experiência mais profunda com Deus depois daquilo. E Deus devolveu a Jó tudo que ele tinha, duplicado. Glória a Deus. Tudo duplicado. E é isso aí que eu quero te mostrar. Tem mais uma coisa que eu observo nesse versículo. Quando diz assim: Deus pergunta para Balaão: quem são esses que estão aí contigo? Balaão levou isso para dentro da casa dele, os enviados. Aí Deus pergunta: quem são esses que estão contigo? Por que Deus fez essa pergunta? Deus não sabia? Claro que Deus sabia quem era aqueles. Mas Deus queria mostrar para Balaão: eu não conheço esses, quem são? Ou seja, cuidado para você não levar para dentro da sua casa, da sua vida, do seu lugar, das suas confidências. Cuidado para você não colocar dentro dos teus desabafos. Cuidado para você não colocar dentro do seu ambiente pessoas que não são conhecidas de Deus. Cuidado para você não levar para dentro da sua casa aquele que Deus não conhece. E Deus disse para Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarei esse povo, porque bendito é. Olha, Deus tem promessa de te guardar, de te abençoar. Isso é promessa de Deus, pode ficar tranquilo. O Salmo 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Tem anjo do Senhor acampado ao teu redor. Aquele que, por isso que eu te falo, seja obediente ao Senhor, tema a Deus, porque quem teme a Deus obedece. Então seja obediente, vale a pena obedecer.
Porque quando você obedece, Deus envia anjos para te guardar, para estar ao teu redor. E aí você não precisa ter medo, porque anjo do Senhor guardando-te, você vai ver 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ainda que passasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está contigo. A tua vara e o teu cajado te consola. Aleluia! Vale a pena ser fiel. E o que Balaão faz, pastor? Ele obedece. Primeira vez ele obedece a Deus. Números 22, 14. Diz assim: levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Ele não foi, ele obedeceu. Mas o inimigo não desiste facilmente. E no versículo 15, a Bíblia diz assim: porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, agora mais honrado do que os primeiros, os quais foram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores a vir, porque grandemente eu te honrarei. Olha a proposta de Satanás, olha a proposta de Balaque aqui para Balaão. Agora ele envia príncipe mais poderoso. Você acha? Pastor, eu sofri uma tentação, graças a Deus eu venci ela. Mas não pare de obedecer, não pare de vigiar, não pare de orar, porque não acabou a tentação. Acabou não, pastor, não. Pastor, mas eu quero que ela acabe. Então peça a Deus para te levar. Porque as tentações só vão acabar sobre a nossa vida quando nós sairmos da terra. Quando morrer, aí acabou a tentação. O pastor Luciano gosta de falar, né, que tem funerária, ele fala sempre: quando enviar um algodão dentro do seu nariz, aí acabou, encher sua boca, prender ela, acabou. Aí você não vai ter mais tentação. Mas enquanto estivermos vivos, nós somos tentados. E Satanás não desiste, ele envia novamente. Mas só que Balaão, o que ele fala no versículo 18? Ele diz assim: então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus. Mas aí ele fala no versículo 19: rogo, fique aqui essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Irmãos, olha para vocês verem. Está vendo? Ele falou bonito, né? Ainda que Balaque me desse ouro, prata, eu jamais poderia ir contra a ordem do Senhor. Eita, quase falou em língua ali, né? Maravilha. Só que aí não adianta usar palavras bonitas. Não, tem que obedecer. Deus já tinha falado, para que ele insistiu? Deus já tinha falado: esse povo é meu, você não vai amaldiçoar. O que ele faz? Ele vai amaldiçoar o povo novamente, ele vai pedir a Deus novamente permissão. E lá em Mateus, capítulo 5, versículo 37, Mateus 5, 37, Jesus disse assim: porém, vosso falar seja sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ou seja, o que Deus falou está falado, irmãos. Não tem que discutir, tentar achar brecha na palavra de Deus para pecar, não. O que Deus falou está falado. O que nós falamos está falado. Temos que falar, ser sinceros e retos, diretos. Balaão já tinha falado com Balaque: eu não vou. Pronto. Mas não, ele insiste. E também, olha, Números 22, 20, ele fala assim: veio pois Deus a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Ué, pastor, então Deus agora deixou Balaão ir? De tanto Balaão insistir assim. É igual um menino pirracento. Só que Deus dá um aviso, igual o pai dá um aviso para o filho: você vai, meu filho, mas cuidado, não faça isso nem aquilo, fala só o que eu te ensinei. Só que Deus permite, mas para ver o coração de Balaão. Deus já tinha falado: só pode ir, mas vai falar só o que eu falei. Era para Balaão fazer o quê? Senhor, aí não, porque já recebi então a tua ordem, eu não vou não. Para que eu vou?
o Senhor já não vai amaldiçoar. Para que eu vou? Né? Mas ele insiste, vai. E é o que Mateus disse, capítulo 15, versículo 8 também, fala assim: este povo honra-me com os meus lábios, mas o seu coração, porém, está longe de mim. É o que Balaão fez, honrou a Deus com os lábios, né? Falou bonito, usou uma fala bonita, eis que se Balaque me desse ouro, prata, de maneira nenhuma. Não adiantou. Honrou com o lábio, mas o coração estava longe. E Deus sabia disso. Deus conhece o coração do homem. Não só as atitudes, mas Deus conhece o coração. E aí, o versículo 14 de Mateus 15 fala assim: deixa-os. Está vendo? Deixa-os. Deus permite, deixa-os. São cegos. São guias de cegos. E ora, se um cego guiar outro cego, os dois cairão no abismo, no buraco. E o que eu aprendo com isso é o seguinte, que os desobedientes se tornam cegos. Nós, quando desobedecemos a Deus, nós nos tornamos cegos espiritualmente, não temos visão. Quando um filho desobedece o pai avisa, meu filho, não faz isso, para com isso, não vai dar certo, aí dá ruim. Por quê? Eles não viram o perigo, se tornaram cegos. Em Números 22, ele diz assim, Números 22. Eu quero que você leia depois, pois nós ganhamos tempo. Número 22, do versículo 22 até o 33. A Bíblia diz que Balaão saiu e foi, mas a ira do Senhor se acendeu contra ele. Estou te falando? Deus permitiu para ver se ele não ia, mas ele quis insistir, foi. E a ira do Senhor se estendeu sobre ele. Ele saiu, a Bíblia diz que ele albardou sua jumenta, montou na jumentinha dele e partiu. Só que no meio do caminho, a Bíblia diz que um anjo do Senhor, com a espada desembainhada na mão, parou diante da jumenta. E a jumenta em que Balaão estava, ela se desviou e foi para as campinas. E Balaão espancou a jumenta e fez com que ela retornasse para a estrada. Quando ela retorna para a estrada e continua caminhando, a Bíblia diz que foi colocado, preparado ali pelo anjo do Senhor, diante dos olhos espirituais, foi preparado um beco, onde tinha parede de um lado e do outro. E a jumenta, vendo o anjo na frente com a espada na mão, ela apertou os pés de Balaão na parede. E Balaão novamente com raiva espancou a jumenta. E a jumenta prossegue caminho, mas aí o anjo estreita a caminhada. E quando o anjo estreita, ela não vê saída para lado nenhum. E ela não se opôs ao anjo do Senhor, e ela deita debaixo de Balaão. E Balaão de novo torna a espancá-la, desta vez ainda mais forte. E aí a Bíblia diz que a jumenta começa a conversar com Balaão. Olha para você ver uma pessoa cega e surda espiritualmente. A jumenta começa a conversar com ele e fala: não sou eu a tua jumenta? Eu já te fiz isso alguma vez? Aí Balaão começa a examinar e fala: não. E aí a Bíblia diz que o anjo, que Deus abriu os olhos de Balaão e ele enxergou o anjo do Senhor. E aí ele teve temor. Aí ele teve medo, na verdade, remorso, porque desobedeceu a Deus. E o anjo do Senhor falou com ele: eu fui te colocado aqui como teu inimigo. E se essa jumenta não tivesse me visto e desviasse de mim, eu te mataria e deixaria ela com vida. Irmãos, uma pessoa desobediente a Deus, ela se torna cega espiritualmente. Ela se torna pior do que uma jumenta, na verdade. Eles chamam jumento de um bicho burro, não é? Falam que é burro. Mas a jumenta que ela teve visão espiritual. E Balaão não. Por quê? Porque ele estava em desobediência a Deus. Uma pessoa desobediente, ele se torna cego, ele não vê os perigos. Ele poderia ter morrido,
mas Deus ainda dá para ele mais uma oportunidade. Mesmo a jumenta conversando com ele, não percebeu. A Bíblia não fala que animal falava naquela época, não. E mesmo assim ele não percebeu. Todo mundo talvez está falando. O Espírito Santo fala, o pregador fala, o pastor fala, mas você não percebe. Para agora e vamos perceber. Dê ouvido. Eis que se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Vale a pena obedecer ao Senhor. E vamos prosseguir aqui para nós concluirmos. A Bíblia diz que que eu quero te mostrar agora em Números 23, 1. Então Balaão disse a Balaque. Balaão foi, olha para você, mesmo depois disso ele foi. Edifica-me aqui 7 altares e prepara aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Para que é isso? Para Balaão oferecer um sacrifício a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer sacrifício nosso não, Deus quer obediência. Balaão quis oferecer um sacrifício para ver se Deus permitia ele amaldiçoar o povo de Israel. E ele fala com Balaque vai lá e prepara direitinho lá 7 novilhos bonitos, 7 carneiros, e oferece para Deus lá no monte, para Deus amaldiçoar o povo. Mas Deus não é Deus de barganha, Deus não é Deus de negócio. E olha a primeira tentativa de Balaão para amaldiçoar o povo. Primeira tentativa. Antes, eu quero te mostrar em 1 Samuel 15:3, quando fala assim, que Deus dá ordem para Samuel falar com Saul para destruir os amalequitas e tudo que tinha e não perdoar nada. Ele diz, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, mata os bois, as ovelhas, os camelos e até os jumentos. No versículo 9 de 1 Samuel 15 diz assim, e Saul e o povo pouparam, não mataram Agag, e o melhor das suas ovelhas, e as da segunda ordem, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa que era desprezível, vil, eles destruíram. E aí o versículo 19 de 1 Samuel 15 diz assim, pois não deste ouvido, isso é Samuel falando com Saul, não deste ouvido à voz do Senhor, antes lançaste o despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. E então Saul responde a Samuel, antes eu dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e eu trouxe Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas eu destruí totalmente. Mas o povo, olha botando a culpa, o povo tomou o despojo das ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Samuel chama a atenção de Saul, fala, Deus mandou destruir tudo, por que você não destruiu? Ele falou, obedeci a Deus. Só que o povo, tá vendo? Sempre nós arrumamos uma desculpa, mas o nosso Deus, irmãos, ele tudo vê, ele vê lá no íntimo do coração, não adianta desculpa para Deus. Saul perdeu o reinado por causa disso. Pastor, por causa da desobediência? Sim. E se eu pecar, então eu perco tudo? Se você não confessar e deixar, você vai perder sim, inclusive a sua salvação. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se Saul tivesse reconhecido, me perdoa, eu errei mesmo, falei mesmo, deixa eu ir lá agora, vou acabar, mato a ovelha, mato tudo que eu trouxe, inclusive eu vou matar também Agag, vou acabar com tudo. Deus teria perdoado Saul. Mas ele foi arrumar desculpa, foi o povo. Não adianta desculpa com Deus, ele perde o reinado. E aí Samuel fala com ele no versículo 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor?
Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Glória a Deus. Obedecer a Deus é melhor do que qualquer outro sacrifício. Não adianta ou subir escada de joelho, pagar penitência. Não. Obedecer a Deus acima de todas as coisas. Isso sim. Eu quero concluir dizendo para você que os obedientes são protegidos de Deus. Balaão tentou 3 vezes amaldiçoar aquele povo, mas as 3 vezes Deus transformou a maldição em bênção. Quando ele ia amaldiçoar, Deus colocava a palavra de bênção na vida dele. E é o que eu quero te dizer, foi o que Deus falou com ele. Na primeira maldição, Números 23, 8, olha o que o Senhor fala. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei o que Deus não denuncia? Deus não permite maldição sobre a sua vida se você estiver debaixo da bênção de Deus. E Deus tem promessa de te abençoar e não de te amaldiçoar. Você é uma bênção. Olha a segunda tentativa, Números 23, versículo 19 ao 23, diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso tirar, revogar esta bênção. Por quê? Porque Deus não viu iniquidade na sua vida, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. E nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, o Senhor seu Deus é contigo. E no meio dele se ouve a aclamação de uma rei. Vocês aclamam o rei e o Senhor dos senhores. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação contra Israel. Neste tempo te dirá o Senhor de Israel: que coisas Deus tem realizado. Glória a Deus. Essa é a segunda tentativa de amaldiçoar o povo. Pode ser a segunda tentativa do diabo para te amaldiçoar, mas Deus está te falando, não precisa ter medo. Obra de macumbaria, de feitiçaria, terreiro, consagração, nome no cemitério, na terra virgem, não interessa onde, não interessa, sabe por quê? Contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação contra Israel. Não tem encantamento contra a sua vida, a sua cidade e nem contra o nosso país. Porque no nome do Senhor Jesus nós declaramos: o Brasil pertence ao Senhor Jesus. E nós oramos por este país, nós oramos pelo nosso presidente e a nossa nação é bendita. E não tem para Satanás tentar amaldiçoar o nosso povo, porque é um povo, aleluia, que está debaixo da bênção de Deus. Claro, aqueles que estão em obediência. E a terceira e última tentativa, Números 24, versículo 8. Versículo 5, aliás, diz assim: quão formosas são as suas tendas, quão formosas são as suas casas, irmãos. Ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, são como os ribeiros que se estendem, porque a água viva do Senhor Jesus jorra dentro de mim e de você. Como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo o Senhor os plantou. Foi Deus que te plantou. E como cedro junto às águas, você vai crescer. De seus baldes manarão águas, você vai manar água, porque tem água viva dentro de você. A sua semente estará em muitas águas, e o seu rei erguerá mais do que Agag. Você e o seu reino será exaltado. Glória a Deus. Deus os tirou do Egito, o Senhor nos tirou também do mundo. E as suas forças são como as de um boi selvagem. Aleluia, a força do Senhor sobre nós. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Deus é a nossa proteção. Glória a Deus. Não temerá mal algum, nenhum mal chegará na sua tenda. Obedeça ao Senhor,
e viva tranquilo. Obedeça ao Senhor e viva em paz. Obedeça ao Senhor e tenha confiança. Se você não tem dinheiro para colocar uma cerca elétrica, um muro alto, fica tranquilo, porque Deus te protegerá. Debaixo das suas asas estarás seguro, na sombra do Onipotente descansarás, porque Ele é o seu Deus, é o seu refúgio, a sua fortaleza. Por isso não precisa temer mal algum. Só que eu finalizo, não com uma notícia muito boa para os desobedientes. A Bíblia diz que Israel foi castigado pelo seu pecado. Como? Eles não conseguiram fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Olha a astuta cilada do diabo. Números 25:1 diz assim: Israel demorava-se em Setim, e o povo começou a prostituir com as filhas de Moabe, pois elas convidaram o povo a sacrificar aos deuses, e nós só temos um Deus. E o povo comeu e inclinou aos seus deuses, porquanto Israel se juntou a Baal Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra ele. E Números 31:16 diz assim: Eis que foram as que, por conselho de Balaão, e fizeram que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Deus enviou praga por causa da desobediência. E uma coisa que eu aprendo aqui, a Bíblia diz que Israel demorou em Setim. Setim não era terra de ficar, a terra de passar. Deixa eu te falar, muitas vezes nós somos corrompidos, nós perdemos a nossa comunhão com Deus. Perigo, Satanás tenta a todo momento, sabe por quê? Nós paramos neste mundo, nós fixamos a nossa tenda aqui neste mundo. Este mundo, irmão, não é lugar de você parar, não é lugar de você conformar, não é lugar de você ficar tranquilo, sossegado, não. Aqui é lugar de batalha, é lugar de passagem. Somos peregrinos e forasteiros aqui nesta terra, estamos aqui de passagem. A nossa morada é no céu, nós estamos rumo a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, a cidade que Deus tem preparado por nós. Então não pare em Sitim, não pare neste mundo, não acomode, não fique tranquilo, sossegado, porque Deus usou as filhas, as mulheres que estavam ali, a Bíblia diz que eram bonitas, né? E os filhos de Israel pecaram, prostituíram com elas e acabaram até adorando outros deuses, porque um abismo puxa o outro. Primeiro foi a prostituição, depois começaram até a idolatria, adorando outros deuses. E é isso, muito cuidado. E a ira do Senhor se acendeu. E o que aconteceu? Deus enviou praga sobre a terra. É o grande risco que nós corremos. Estamos vendo aí esta pandemia. Eu não vou falar com o irmão que não é, porque estamos vendo tantos pecados. Eles têm feito morada aqui nessa terra. Eles têm amado esse mundo e o que no mundo há. E a Bíblia diz para nós: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque o que há no mundo é a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos. Isso não é de Deus, é do mundo. E aquele que faz a vontade, irmão, deste mundo, ele não ama a Deus, ele não ama o Pai. E a Bíblia diz que o mundo passa, as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Glória a Deus. Mas Deus ainda deu uma oportunidade para aquele povo de Israel, para eles queimarem, tirarem, abandonarem todo o pecado, se arrependerem, converterem, e eles ainda receberam a graça e a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Pastor, não estou em obediência, eu estou errado, estou vendo que eu estou amando muito esse mundo, essas coisas do mundo. Como é que eu faço? Minha vida está indo de mal a pior. Eu estou vendo que eu estou sendo castigado. Eu estou vendo que Deus está me chamando a atenção. Adore a Ele. Agradeça a Deus por isso. Porque o Pai castiga aquele filho que ama. Deus te ama. E Deus te abençoe. Então, no nome de Jesus, se fortaleça no Senhor. E Ele concederá o que deseja o teu coração. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada por Deus e fortalecida.
em nome de Jesus. Amém? Que a paz do Senhor esteja em cada um dos vossos corações. De longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para